E aí pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Mais um vídeo para quem vai fazer o concurso TRF da 4ª região, dessa vez sobre o estudo de caso. Muita gente tem dúvida em relação a esse tipo de prova discursiva. Vou apontar as principais características, os critérios de correção da banca FCC e também a estrutura de um possível tema que pode aparecer no estudo de caso. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilhe com seus amigos concurseiros. Vamos às orientações para o estudo de caso, começando com informações muito importantes em relação a esse tipo de prova discursiva. Retirei lá do edital, a prova estudo de caso destinar-se-á a avaliar o domínio de conteúdo dos temas abordados, a experiência prévia do candidato e a sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo e da especialidade. O que é um estudo de caso? É um tipo de prova discursiva onde você vai discorrer sobre uma situação hipotética. É colocado uma situação fictícia, onde você vai aplicar na prática conhecimentos tanto do seu cargo e também conhecimentos relacionados a aspectos jurídicos. Constará de duas questões práticas para os quais o candidato deverá apresentar por escrito as soluções. Você deve resolver aquela situação hipotética, como se estivesse analisando aquele caso, fazendo um parecer em relação àquilo que deve ser resolvido sobre aquela situação. Os temas versarão sobre conteúdo pertinente a conhecimentos específicos, conforme o programa constante. A gente vai ver daqui a pouco, inclusive, a divisão de temas para cada um dos cargos. Na prova, estudo de caso deverá ser rigorosamente observado o limite máximo de 20 linhas. É uma quantidade muito restrita de linhas para você responder o que é colocado. E, geralmente, o estudo de caso vem acompanhado de tópicos que você deve responder. Quando nós temos um número de 20 linhas, é muito importante começar desde já a planejar a sua escrita, a sua organização de ideias, porque você não pode trazer lá na sua prova, no seu estudo de caso, informações que não foram solicitadas. Deve ser respondido exatamente o que foi proposto, de forma muito objetiva, muito direta. Não é necessário, por exemplo, ficar retomando ideias do texto, retomando informações da situação hipotética, não. Sua resposta deve ir direto ao ponto. E aqui eu trago 3 princípios essenciais para o desenvolvimento de um estudo de caso que tem uma nota alta na sua correção. Primeiro, acabei de comentar, é a objetividade. É responder ao que foi colocado na situação hipotética, responder não somente a situação hipotética como um todo, mas os tópicos da situação hipotética de forma muito direta, sem rodeios, já entra direto no assunto, já entra direto na solução daquela proposta. É muito importante também ficar atento ao conteúdo. Leia o estudo de caso, releia o estudo de caso, entenda aquela situação, não deixe de responder nada do que foi colocado. Muitos candidatos deixam um aspecto ou outro na resposta e isso é penalizado na correção. Outro princípio é a progressão de ideias. Por mais que você vai colocar uma resposta para aquela situação hipotética, o seu texto não pode estar com parágrafos desvinculados, eles precisam estar articulados. É necessário uma progressão em relação a essa solução. Você vai apontando lá o que deve ser feito, responde ao primeiro tópico, o primeiro tópico está relacionado ao próximo tópico, até você concluir a sua proposta. Por último, conhecimento de causa é muito importante, princípios jurídicos. Ficar atento às súmulas, ficar atento às decisões, ficar atento ao que os autores estão discutindo dentro de cada um daqueles assuntos, porque isso vai dar embasamento para o seu texto. Nós temos aqui a divisão de assuntos por cargos no estudo de caso. Como serão 2 questões, um assunto para cada questão. Temos aí 7 cargos, o primeiro deles, analista judiciário, área judiciária, primeira questão do direito previdenciário, segunda, direito administrativo. Eu tenho visto aí muitas dúvidas em grupos que eu trago dicas sobre o tema, se o tema ele vai somente partir de um aspecto, um item lá do edital, lá do conteúdo do direito previdenciário, ou se esse tema também pode ter um vínculo com questões atuais. Sim, e com certeza ele vai ter um vínculo com questões atuais, porque o estudo de caso coloca de forma hipotética, simula uma situação
que acontece na sociedade. Então você tem que ficar atento às discussões atuais em relação àquilo. Temos aí para oficial de justiça, direito processual civil, direito processual penal, e não somente essas duas matérias, né, que é colocado em cada uma das questões, mas também a forma como você vai lidar dentro desse cargo. Por exemplo, oficial de justiça pode cair um tema que está relacionado à atuação do oficial de justiça. Então, não somente o conteúdo, também a atuação do cargo. A área apoio especializado, infraestrutura e tecnologia da informação, vai cair segurança da informação. Tem muita questão aí da segurança da informação, da contemporaneidade, crimes cibernéticos, enfim, rede de computadores. Analista judiciário, área apoio especializado, sistemas de tecnologia da informação. A área de tecnologia da informação, organização e arquitetura de computadores, linguagem. E, por último, área de segurança e transporte, segurança de dignitários e também gerenciamento de crises. Temos aqui uma situação, uma simulação de estudo de caso. Na verdade, não é uma simulação, ele foi cobrado em um concurso anterior pela banca FCC e é muito a abordagem do que ela pode trazer agora no concurso TRF da 4ª região. O tema central dessa situação hipotética é a desaposentação, que parte da disciplina de direito previdenciário, e tem questões do direito previdenciário dentro dessa situação, assim como também questões contemporâneas, como nós vamos ver lá nos tópicos. É muito curta a situação hipotética, então você tem que ler, dá para você reler tranquilamente, para você entender de fato o que foi solicitado, não é difícil entender o que foi colocado, só tenha uma leitura, destaque os principais elementos, isso é muito importante. Laurinda é aposentada por tempo de contribuição pelo regime geral da Previdência Social. Após a concessão da sua aposentadoria pelo INSS, Laurinda continuou a trabalhar e recolher salários de contribuição. Laurinda pretende desaposentar e obter nova aposentadoria por tempo de contribuição maior, considerando os salários de contribuição posteriores à sua aposentadoria. Neste caso, responda fundamentalmente. Então, ela vai entrar com um pedido, ela quer uma outra aposentadoria mesmo já sendo aposentada. Primeiro tópico, nós temos conhecimento jurídico. As leis de 1991, a Lei 8.212 e a 8.213, com base no que diz essa lei, é possível que ela tenha a concessão de uma nova aposentadoria mesmo ela já sendo aposentada? No segundo comando, e já é algo contemporâneo. Então, a gente tem lá no primeiro, conhecimento jurídico. Segundo, informação contemporânea. Qual é o posicionamento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça a respeito da segunda aposentadoria? E, por último, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema? Vamos ver aqui na estruturação da resposta, de que forma você tem que abordar o que foi colocado na situação hipotética, foi colocado nesses 3 comandos de forma muito objetiva, muito direta, concisa e, claro, coerente, com fundamentação. Se eu não me engano, essa proposta aqui ela foi abordada num concurso de 2014, salvo engano, 2014 foi o ano. Então, para aquele contexto que a gente tem aí de mais atual e contemporâneo, foi aí a data de 2016, como vocês podem ver no terceiro comando. Vamos primeiro lá, né, no primeiro. Vocês vejam aí que não tem lá uma introdução, não é necessário você contextualizar. A Laurinda já é aposentada, ela está entrando com um novo pedido, porém ela tem que observar que nas leis tal, não é necessário. Olha lá, eu citei de novo a situação hipotética, o presente caso sobre análise, versa sobre a possibilidade de renúncia à aposentadoria por parte da segurada, também chamada de desaposentação. Tal instituto não encontra previsão na legislação previdenciária vigente, nas 2 leis. Então, ela está impossibilitada de obter uma nova aposentadoria de acordo com aquelas 2 leis colocadas lá no primeiro comando, letra A. Respondi aí com 4 linhas, né? Se a gente colocar isso aí numa escrita em folha de papel, porque é diferente você passar o que está no computador para uma folha de papel, vai dar aí umas 5 linhas, né? Lembrem-se, volto a destacar que você tem apenas 20 linhas. Responda o que foi pedido, não enrole, não traga informações desnecessárias, coloca direto o que você quer. Até porque o seu examinador, ele tem uma pilha de estudos de caso para fazer correção. Então ele vai procurar na leitura se você colocou aquilo que foi solicitado, ele vai bater o olho e ver se você colocou. Se você ficar colocando informações que não estão colocadas ali nas propostas, nos 3 comandos, você vai ser penalizado.
No nosso segundo comando, a letra B era um posicionamento do STJ, Superior Tribunal de Justiça. O que nós tínhamos aí em relação ao contexto da aplicação dessa prova, né, no ano de 2014, que naquele momento o STJ entendia que havia possibilidade de haver a desaposentação, lembrando, isso é uma decisão daquele ano, lá, né, 2014, mais para cá, 2016, que naquele período, né, no contexto desse concurso, havia possibilidade dessa desaposentação, em que a nova aposentadoria fosse mais benéfica para quem estava solicitando. Para o tribunal, a aposentadoria é um direito disponível, assim cabe ao titular abrir e renunciar à aposentadoria e receber um outro benefício, aquele que é mais favorável economicamente, que vai contribuir para a sua renda, por exemplo. Tivemos aí uma resposta com 4 linhas, né, quase 5 linhas, o que já deu aí 10 linhas. E o terceiro comando, em recente decisão do STF, Superior Tribunal Federal. Essa decisão foi de 2016, tá? Foi a mais recente em relação ao contexto desse concurso. Foi acolhida a tese do INSS para afastar essa chamada desaposentação, entendendo que prejudicaria os princípios da solidariedade, legalidade, equilíbrio, em relação aí, por exemplo, né, a gente tem que equiparar os beneficiários, então prejudicaria esses princípios da legalidade, o equilíbrio também financeiro do próprio sistema já entra aí na questão aí do déficit previdenciário também, e o Supremo fez menção ao impacto orçamentário da medida, né, enfim, colocou toda essa questão aí, essa problemática atual, não sendo então possível essa nova aposentadoria. Temos aí na terceira resposta, no terceiro comando, 6 linhas, quase 7 linhas, né, aproximadamente, que dá aí umas 8 linhas, 18 linhas. Então eu quase cheguei nas minhas 20 linhas, respondi de forma muito objetiva e exatamente o que foi pedido. Vejam lá, temos uma progressão de ideias. O presente caso, eu retomei a situação hipotética de forma muito breve, só citei. Já no segundo comando, o STJ, já respondendo lá a letra B, o que ele entende, qual que é o posicionamento em relação a isso? Olha, o STJ ele entende que há essa possibilidade. E por último, nosso terceiro comando, e o Supremo? O que ele já disse em relação a isso? Aí você já traz aqui na sua próxima ideia, ó, em recente decisão, né, correspondendo ao que foi solicitado. Esse aqui é claro que é um modelo geral, né? Não é uma estrutura, como a gente chama aí, esqueleto, né? Enfim, mas é para realmente a gente ter uma ideia de como deve ser produzida a sua resposta. E eu trago aqui para você convite para participar do meu curso, Gabaritando a Discursiva e o Estudo de Caso, concurso TRF4, começa agora, dia 7, na verdade, né? Não é dia 5. Poucas vagas, muitos já fizeram a sua matrícula. Eu vou simular temas que podem ser cobrados na prova discursiva, inclusive temas aí que já foram cobrados em concursos anteriores, porque a banca ela pode fazer isso, ela pode pegar um tema que já foi cobrado em concurso anterior, trazer esse tema para uma discussão mais contemporânea. O candidato ele tem que ter esse feeling também, porque o assunto ele é o mesmo, o assunto ele está lá nos conteúdos do edital. O que muda é a colocação desse assunto em relação à contemporaneidade. Muita gente não consegue fazer isso. A vantagem do meu curso é que eu trago isso para a contemporaneidade, uma simulação que já aconteceu, uma situação hipotética de um concurso anterior para esse contexto do concurso. Além de simular temas, você recebe também no curso base para responder aquilo. Então eu vou orientar você, olha, primeiro comando tem que ser colocado isso, segundo comando tem que ser destacado isso, e no terceiro comando deve ser colocado essa informação. Essas são as bases argumentativas conforme o perfil da banca FCC. Entre em contato aí no WhatsApp, que eu te passo as informações. E você é o meu convidado, a minha convidada a participar do curso intensivo Gabaritando o Estudo de Caso, concurso TRF4, Banca FCC. Começa agora no dia 7 de julho. Mais de 70% das vagas já foram preenchidas. Tenho muita procura porque eu já ofertei esses cursos em concursos anteriores. Nesse curso eu vou simular provas discursivas do tipo estudo de caso, com possíveis temáticas que podem aparecer em cada uma das áreas que consta lá no edital. Além de receber a simulação do estudo de caso, você também recebe orientações, as bases argumentativas, como você deve estruturar a sua resposta de forma objetiva, de forma concisa, coerente, que atenda aos critérios de correção da banca FCC. Porque o meu objetivo é que você se saia bem no estudo de caso,
tenha uma nota significativa e consiga a sua aprovação. Entre em contato no link do WhatsApp que aparece aqui na descrição desse vídeo que eu te passo todas as informações necessárias. Para você, um forte abraço